O difícil nesse campo de batalha é que quando você é identificado e passa a ser um alvo, tem uma escolha. Ou morre onde está, ou tenta correr e morre do mesmo jeito. Em outras palavras, é uma situação terrível. Não há saída. E isso é exatamente o que você quer quando está atacando. É a posição em que os russos estão agora. Então as pessoas que estão presas nessas cidades fortificadas, já era para elas. A vida delas vai acabar muito em breve. Agora, dito tudo isso, vem uma pergunta importante. Você pode dizer, tá, mas qual é o impacto maior disso? Em 1917, lá no fim, quando o governo mudou de mãos, Kerensky foi derrubado. E quem entrou foram os bolcheviques. Os bolcheviques então decidiram que queriam negociar com o Estado-Maior do Exército Imperial Alemão. E o Estado-Maior alemão se reuniu com eles numa cidade chamada Brest-Litovsk, que ficava no que antes era o leste da Polônia, ou o extremo oeste da Rússia. Enfim, Brest-Litovsk foi o local do encontro, e os bolcheviques tentaram ganhar tempo. Em outras palavras, eles não estavam levando aquilo muito a sério. Na época, um general chamado Hoffmann, que estava no comando, ligou para Ludendorff, o chefe do Estado-Maior, como: esses criminosos com quem estamos conversando, que é o que eles eram, assassinos, bolcheviques e tudo mais, estão só nos fazendo perder tempo. Precisamos encerrar isso logo. E Ludendorff respondeu: tudo bem. E então ele mandou 400 mil soldados na direção de Moscou. De repente, Lenin manda Trotsky para Brest-Litovsk, diz para ele assinar qualquer coisa que os alemães colocarem na frente e acabar com a guerra. Porque ele sabia que não sobreviveria, e que a Revolução Bolchevique também não resistiria se os alemães avançassem sobre Moscou. Agora eu acho que isso é algo de que o Putin precisa tirar uma lição. Ele precisa entender o valor do que os alemães fizeram em janeiro de 1918. Lembra que aqueles 400 mil soldados acabaram sendo enviados para o fronte ocidental? No fim das contas, eles não conseguiram mudar o rumo da guerra a favor da Alemanha, por nossa causa. A gente entrou na guerra tarde em 1918. O resto é história. Mas ele precisa entender o valor de levar as coisas a sério e dizer: tá bom, chega, basta. Marche sobre Kiev. Vá direto para Kiev. Acabe logo com isso. Agora, se ele quiser ir para Odessa em vez disso, tudo bem. Kharkov, não tem importância. Pode deixar sob observação. Mas é preciso ir direto na jugular. Ele tem que mostrar que é capaz de fazer isso. E essa é de fato a mensagem que ele deveria estar recebendo de todo mundo no Ocidente, que basicamente está dizendo: tá vendo? Você não é forte. Tá vendo? Você não consegue fazer nada. Você está fracassando. Tudo o que precisamos fazer é continuar fornecendo o que esses gangsters ucranianos quiserem. Você nunca vai chegar lá. Pois bem, ele precisa mudar essa percepção. Tem que fazer agora o que os alemães fizeram em janeiro de 1918. Se fizer, ele vence. Se não fizer, isso vai se arrastar. Pode ser que parte dessa mensagem esteja chegando, pelo menos para o lado ucraniano, porque surgiram alguns relatos, principalmente vazados pelo próprio presidente Putin, de que Zelensky teria apresentado algumas novas propostas. Ele teria dito algo como: olha, e se a gente continuar a guerra, mantendo essas 4 regiões que vocês dizem que vão anexar e tudo mais, mas a gente para de atacar vocês a longa distância, vocês param de atacar a gente a longa distância, e a gente também para de lutar nas áreas de Sumy, Kharkov e Dnipropetrovsk, tudo isso. A gente deixa o conflito restrito a essas 4 regiões. O que acham? E claro, os russos zombaram disso, do mesmo jeito que fizeram quando foi proposta uma trégua incondicional, mais ou menos 2 anos atrás. Disseram: não vamos fazer isso. E aí, nessa manhã, Dmitry Peskov, numa entrevista, falou sobre a questão maior, sobre qual é, afinal, a posição dos russos nas negociações. Nossa posição não mudou. Ela foi definida há 2 anos pelo nosso chefe de Estado em um discurso no Ministério das Relações Exteriores diante da alta cúpula. É bem conhecida pelo regime de Kiev e também pelos negociadores dos Estados Unidos.
É uma posição totalmente coerente. São esses termos, Doug, que a gente vem discutindo desde junho de 2024, as linhas de junho de 2024 que nunca mudaram. São as 4 oblasts, a desmilitarização, a desnazificação, e os russos recebem garantias de proteção para o seu povo dentro dessas áreas, e por aí vai. E eles dizem que nada disso mudou. Então, se a gente conseguir tudo o que está pedindo, e vocês se retirarem de todas essas regiões, tudo bem. Agora, se os russos não mudaram nada durante todo esse tempo, isso te faz pensar que eles estão um pouco mais confiantes sobre o que pode vir a seguir. Eu não posso afirmar. Eu espero que sim. Mas eu acho que, no fim das contas, o ponto principal para os russos é que esse governo em Kiev, que não é legítimo, não foi eleito pelo povo, é mais opressor que o governo de Stalin, mais cruel e mais destrutivo. Esse governo em Kiev não vai cooperar nem ceder em nada do que os russos querem, a menos que ache que pode deixar de existir. E aí eu volto para o meu exemplo do Lenin. Porque o Lenin jogou a cautela para o alto, disse assinem o que eles quiserem, e na prática entregou 1/3 da Rússia europeia para os alemães e para os austríacos. Bom, ficou bem claro, ou ele fazia isso, ou os alemães iam vir exterminar ele. É uma tragédia para o mundo que ele não tenha feito isso. Uma tragédia para a Rússia que ele não tenha feito isso. Mas no fim das contas, essa é a lição que Putin precisa tirar da história. Eles não se sentem ameaçados. Quero dizer, que diferença faz para eles quantos dos seus compatriotas morrem? Que diferença faz para eles quantas pessoas a CIA e o MI6 conseguem capturar, recrutar e pagar? Que diferença faz para ele qual é a tragédia do tráfico humano na Ucrânia? Que diferença faz para ele Zelensky e seus amigos? Quantas pessoas deixam o país? Sabe, é hora de encarar a realidade. Eles estão lidando com tudo de pior que se pode imaginar em Kiev. Esperar que eles levem a sério qualquer coisa que você diga, a menos que seja algo como assine ou desista ou nós vamos esmagar vocês, é ingenuidade. É simplesmente tolice. E eu espero que o presidente Putin entenda isso. Ele precisa compreender que em 1918, os alemães estavam certos e conseguiram o acordo que queriam. É isso que ele precisa fazer. A mesma coisa. Você não vai chegar lá ficando quieto e dizendo para todo mundo, bem, já temos tudo o que precisamos, estamos prontos, mas estamos preocupados com uma possível guerra com a OTAN. Não queremos correr esse risco. Ora, se você não quer uma guerra com a OTAN, então que tal mostrar que qualquer um que entre em guerra com a Rússia está fora de si? A melhor maneira de fazer isso é marchar para o oeste. Sabe, Doug, ironicamente, não é que eu esteja do lado da Rússia. Mas essa indecisão que a gente teve e deixar tudo se arrastar por tanto tempo acabou causando um número muito maior de mortes de ucranianos, de civis ucranianos, e está simplesmente destruindo o país. E por eles, esse é um dos motivos pelos quais eu realmente queria que isso terminasse de qualquer forma o mais rápido possível. Bom, se fosse possível ressuscitar Ulysses S. Grant e colocá-lo no uniforme russo, eu recomendaria que o Putin pensasse nisso, porque essa seria a resposta do Grant. Você sabe, rendição incondicional. Pare com a besteira ou nós vamos esmagar você. Foi assim que vencemos a Guerra Civil. As pessoas não percebem isso, mas o último ano da Guerra Civil foi terrível, muito, muito brutal. Tinha que ser. E não foi porque o Grant quisesse que fosse assim. Ele não odiava particularmente os sulistas, e ele era dono de escravos. Ninguém sabe dessas coisas, mas ele sabia que a guerra precisava acabar. É isso que ele entendia. Então talvez seja a hora de canalizar o espírito do Ulysses Grant em Moscou. Sabe, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com anúncios. Eu não gosto disso. Então mostra um pouquinho de carinho de volta. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.